O burburinho era inevitável em um jantar de gala tão exclusivo, mas ninguém esperava que a socialite Elara transformasse o evento em um palco para sua crueldade. Com um sorriso frio, ela ergueu a taça de champanhe e, sem hesitar, jogou o líquido no rosto de um homem que estava parado perto da mesa. O líquido escorreu por sua gravata, manchando o tecido que, para os olhos de Elara, já parecia barato e fora do lugar. Ora, ora, vejam só, Elara disse, sua voz cortando o murmúrio da multidão. Parece que temos um penetra e que roupa mais inadequada. Você deve ter se perdido, querido. Este não é o seu lugar. A alta sociedade presente observava a cena, alguns chocados, outros divertidos pela ousadia de Elara. Ela era conhecida por sua língua afiada e por não medir palavras, especialmente quando se tratava de pessoas que ela considerava inferiores. O homem, Marcos, não reagiu imediatamente. Ele apenas piscou, permitindo que o champanhe escorresse por sua pele antes de levar a mão ao bolso e puxar um lenço de tecido limpo. Com uma calma quase assustadora, ele começou a secar o rosto, enquanto um brilho gélido, quase imperceptível, surgia em seus olhos. Elara, satisfeita com a atenção e a aparente submissão de Marcos, continuou sua performance. Você é um parasita, não é? Alguém que se alimenta das sobras, que tenta se infiltrar em ambientes que não lhe pertencem. Pessoas como você deveriam ficar onde estão, na escuridão, longe de nós. Ela riu, um som agudo que ecoou pelo salão. Marcos terminou de secar o rosto. Seus movimentos eram lentos e deliberados. Ele dobrou o lenço com cuidado e o guardou. Então, ele olhou diretamente para Elara e o brilho em seus olhos se intensificou, tornando-se uma chama controlada. Sua voz, quando ele finalmente falou, era baixa, quase um sussurro, mas carregava uma carga que fez Elara recuar um passo. Você não faz ideia do que acaba de perder, ele disse, cada palavra carregada de um peso que a socialite não conseguiu decifrar. O eco da frase de Marcos reverberou pelo salão bem mais do que Elara esperava. Um burburinho começou, mas desta vez não era de diversão ou choque, era de confusão, de reconhecimento velado. Alguns convidados se entreolhavam, seus olhos se arregalando ligeiramente, como se estivessem tentando conectar os pontos. Outros, mais discretos, desviavam o olhar, mas um ou dois acenos de cabeça quase imperceptíveis foram trocados. Era como se, de repente, o rosto de Marcos começasse a ser familiar para alguns ali, mas a hesitação em se manifestar era palpável, talvez por medo de se envolver ou de cometer um erro. A segurança do evento, que antes parecia ignorar a cena, como se estivesse acostumada com os arroubos de Elara, agora se aproximava. Não eram os seguranças habituais, mas sim os chefes da equipe, com expressões sérias e passos firmes. Eles não olhavam para Marcos, mas sim para Elara, e não com a intenção de protegê-la, mas de contê-la. Aquilo era diferente. A ironia da situação era quase palpável. Elara, a mulher que se considerava superior, que prezava a discrição e a exclusividade, acabava de se expor da maneira mais vulgar e irreparável possível. Ela, que tanto zombava da suposta pobreza de Marcos, agora se via no centro de um escândalo, observada por todos que ela tanto queria impressionar. A máscara de benevolência e sofisticação que ela usava estava trincada, revelando a feiura por baixo. Um dos seguranças estendeu a mão na direção de Elara, um gesto que, embora formal, carregava uma autoridade inegável. Ela recuou, o pânico começando a tomar conta de seu olhar. A expressão de triunfo em seu rosto se desfez, substituída por uma mistura de choque e medo. Seus olhos, antes cheios de escárnio, agora refletiam a incerteza. A atenção de todos se voltou para Marcos. Ele apenas observava, sem emoção. Seus olhos, antes gélidos, agora pareciam vazios, como se a cena que se desenrolava à sua frente fosse um filme que ele já havia assistido inúmeras vezes.
O que aconteceria a seguir? O silêncio no salão era pesado, quase opressor. Mas antes de continuarmos com esta história, não se esqueça de se inscrever no canal e nos dizer onde você está assistindo nos comentários. Sua participação é muito importante para nós. A história de Marcos, na verdade, começou muito antes daquele jantar, em um lugar bem diferente. Ele cresceu em uma pequena cidade no interior, onde as ruas de paralelepípedos e as casas antigas contavam histórias de gerações. Era um lugar charmoso, mas também implacável para quem nascia sem muitos recursos. Marcos era um jovem ambicioso, mas a vida o marcou cedo com a perda de seus pais, o que o deixou sob os cuidados de sua avó. Ele sonhava em estudar engenharia, em construir pontes e edifícios, em deixar sua marca no mundo. No entanto, a realidade era outra. A falta de dinheiro e a necessidade de cuidar de sua avó doente o forçaram a trabalhar desde muito novo. Para ele, a educação não era apenas um desejo, mas a única saída para uma vida melhor, a chance de honrar a memória de seus pais e o sacrifício de sua avó. Ele via nos livros e no conhecimento a ferramenta para mudar seu destino. A relação com sua avó era de uma cumplicidade profunda. Ela era seu porto seguro, sua inspiração. Sua rotina era um ciclo exaustivo entre o trabalho pesado na oficina mecânica do seu João, onde aprendia sobre motores e engrenagens, e as noites de estudo autodidata. Muitas vezes, ele lia à luz bruxuleante de uma vela, aproveitando cada minuto que conseguia roubar do dia. Os cadernos eram velhos, os livros emprestados, mas a vontade de aprender era imensa. A cidade, apesar de seu charme, era conservadora e tinha suas hierarquias sociais bem definidas. Marcos era respeitado por sua ética de trabalho e por ser um rapaz sério, mas ainda assim era visto como o filho da viúva, com um futuro que para muitos parecia limitado. As pessoas gostavam dele, mas ninguém esperava que ele fosse muito além dos limites daquela pequena cidade. Isso, no entanto, só alimentava sua determinação. A morte repentina de sua avó, após anos de luta contra uma doença que a consumia, foi um golpe devastador. Marcos sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela era tudo o que ele tinha. Em meio à dor, ele encontrou uma pequena herança e uma carta. As palavras de sua avó eram simples, mas carregadas de amor e fé. Nunca desista dos seus sonhos, meu neto. Você é forte e capaz de tudo. Aquela perda e a promessa silenciosa que ele fez a si mesmo e a ela se tornaram a força motriz que o impulsionaria para a frente. A dor se transformou em combustível. Naquela época, Elara era uma estudante de intercâmbio na capital. Vinda de uma família de posses e com um estilo de vida completamente diferente. Ela frequentava a cidade natal de Marcos apenas ocasionalmente, em visitas à sua avó paterna, uma figura influente na comunidade local. Os caminhos de Marcos e Elara se cruzaram brevemente em alguns eventos sociais, festas de fim de ano ou celebrações da cidade. Nessas ocasiões, a diferença de status social entre os dois era palpável. Elara, sempre impecável, rodeada de amigos ricos e com um ar de superioridade, mal notava o jovem Marcos, que observava tudo de longe, com uma mistura de curiosidade e um certo incômodo. Ela era o tipo de pessoa que vivia em um mundo de privilégios, sem sequer imaginar as dificuldades que Marcos enfrentava diariamente. Para ela, ele era apenas mais um rosto anônimo na multidão, um detalhe insignificante em seu universo de luxo e facilidade. Ele, por sua vez, via nela tudo o que ele não era e tudo o que ele, um dia, esperava conquistar com o próprio esforço. Após a morte de sua avó, Marcos, ainda de luto, mas impulsionado pela promessa que fizera, tomou uma decisão que mudaria sua vida.
Ele se mudou para a capital, uma cidade grande e barulhenta, muito diferente do interior que conhecia. Com uma determinação férrea e usando a pequena herança da avó com muita parcimônia, ele conseguiu, por mérito e esforço próprios, uma vaga em uma universidade pública renomada. Foi lá que seus caminhos se cruzaram novamente com os de Elara. Elara, agora mais velha e ainda mais influente, era uma figura proeminente no meio acadêmico e social da universidade. Ela se destacava em tudo, sempre rodeada por um círculo de amigos de famílias influentes. Quando viu Marcos, ela o reconheceu imediatamente, mas de uma forma que o fez sentir desconfortável. Para Elara, Marcos não era um colega, mas sim um projeto de caridade, ou um curioso caso de superação. Ela o incentivava publicamente, elogiando sua história de vida e sua persistência. No entanto, por trás das palavras de apoio, havia sempre um tom condescendente. Em conversas particulares, as supostas ajudas de Elara vinham acompanhadas de comentários sutis sobre a falta de finesse de Marcos, sua inexperiência em certos círculos sociais ou a ausência de contatos que pudessem alavancar sua carreira. Ela o convidava para eventos, mas ele sempre sentia que estava lá mais como um acessório, uma prova da generosidade de Elara, do que como um igual. Ela parecia gostar da ideia de ter descoberto alguém com potencial, desde que esse alguém permanecesse em sua órbita de influência. Elara, com sua vasta rede de contatos e seu jeito manipulador, prometia abrir portas para Marcos, oferecendo-lhe oportunidades de estágio em empresas importantes e indicações para empregos promissores. No entanto, essas ofertas sempre vinham com uma condição implícita. Ele deveria ajudá-la em seus próprios projetos de pesquisa, fazer o trabalho braçal que ela não queria fazer, ou acompanhá-la em eventos sociais onde ele servia para realçar sua própria imagem. Marcos se sentia usado, um peão no jogo de Elara, mas a necessidade de progredir, de honrar a memória de sua avó e de construir a vida que sempre sonhou, o mantinha preso a essa dinâmica tóxica. Ele engolia o orgulho, esperando que um dia pudesse se libertar. Um dos momentos mais dolorosos e marcantes aconteceu durante um projeto universitário crucial para a carreira de Marcos. Ele havia dedicado meses a uma ideia inovadora, passando noites em claro pesquisando e desenvolvendo conceitos complexos. Quando chegou a hora de apresentar o trabalho, Elara se apropriou de suas ideias, apresentando-as como se fossem suas, com uma desenvoltura e eloquência que impressionaram os professores. Marcos, chocado, tentou confrontá-la em particular. A resposta de Elara foi fria e desqualificadora. Ela insinuou que ele não teria a capacidade de gerar tais conceitos, que sua mente simples do interior jamais conceberia algo tão sofisticado. A falta de provas concretas, o poder e a influência de Elara na universidade e a sua habilidade em manipular a narrativa fizeram com que Marcos fosse silenciado. Ele sentiu uma impotência avassaladora, uma raiva silenciosa que corroía sua alma. O incidente no jantar de gala, onde Elara o humilhou publicamente, não foi um evento isolado. Não foi um erro ou um momento de descontrole. Foi o ápice de anos de microagressões, de desrespeito velado e de uma constante desvalorização. Ao jogar a bebida em seu rosto e ridicularizá-lo por sua aparência simples, Elara reafirmou sua crença na inferioridade de Marcos, não apenas social, mas intelectual e moral. Aquele ato foi a confirmação de que sua ajuda, suas promessas de abrir portas, eram, na verdade, uma forma sutil e cruel de controle e desvalorização. Era uma maneira de mantê-lo em seu lugar, sob sua sombra. Marcos percebeu que nunca seria visto como um igual por ela. Era a gota d'água, depois de um copo que já estava transbordando há muito tempo. A vida de Marcos,
Mesmo depois de ter terminado a faculdade e começado sua carreira, continuava sob a sombra de Elara. Ela, agora uma pessoa importante no meio em que se movia, fazia questão de lembrar a todos da ajuda que tinha dado a ele, criando uma história onde ele parecia sempre depender dela e ser inferior. Isso acontecia em todas as oportunidades, em conversas com amigos em comum, em reuniões de trabalho e até em entrevistas, onde ela conseguia encaixar uma menção sobre seus protegidos. Em eventos sociais e profissionais, Elara diminuía o valor das conquistas de Marcos. Ela dizia que tudo o que ele conseguia era por sorte ou porque ela o tinha orientado. As conversas entre eles, que antes eram mais indiretas, agora viravam discussões mais diretas e intensas. Elara sempre mantinha uma postura de que era superior, como se ele devesse tudo a ela. Ela tinha um jeito de falar que fazia Marcos se sentir pequeno, mesmo quando ele apresentava um novo projeto ou uma ideia inovadora. Ela encontraria um detalhe, uma falha minúscula para desqualificar o todo. Marcos sentia o peso do julgamento. Colegas de trabalho e até alguns amigos, influenciados pela história que Elara contava, olhavam para ele com uma mistura de pena e desconfiança. Ele era o protegido de Elara, e isso o impedia de ser reconhecido de verdade pelos seus próprios méritos. As pessoas sussurravam nos corredores, e ele sentia os olhares. Era como se ele nunca pudesse sair da caixa que Elara tinha construído para ele. Uma caixa onde ele era sempre o segundo, o ajudado, o que precisava de um empurrão. Isso era exaustivo, porque ele tinha que lutar 2 vezes mais para provar seu valor, não só nos resultados, mas também na percepção das pessoas. Elara, percebendo que Marcos estava começando a se destacar por conta própria, intensificou suas táticas. Ela começou a espalhar boatos sobre ele, a sabotar oportunidades de trabalho e até tentava afastá-lo das pessoas. O objetivo dela era manter Marcos em uma posição de submissão, como se ele fosse uma prova do poder que ela tinha sobre os outros. Ela ligava para empresas onde ele tinha entrevistas, mandava e-mails com informações distorcidas e fazia questão de aparecer em eventos onde ele estaria, sempre com um sorriso que parecia amigável, mas que escondia uma intenção de controle. Ela não suportava a ideia de que ele pudesse brilhar sem a permissão dela. Marcos vivia em um estado constante de alerta. Ele estava exausto pelas batalhas diárias e pela necessidade de provar seu valor. O ambiente ao seu redor se tornou sufocante. A cada passo que dava, ele sentia que estava lutando não apenas pelo seu sucesso, mas pela sua própria dignidade e pela sua identidade. Ele sentia que estava perdendo quem ele era. A humilhação pública no jantar de gala não foi apenas um incidente isolado. Foi a gota d'água, a faísca que acendeu um fogo dentro dele. Foi o ponto em que ele percebeu que precisava fazer algo, que não podia mais viver sob o domínio de Elara. Essa humilhação foi a confirmação de que ele precisava de uma mudança radical, uma decisão que ele vinha adiando, mas que agora se tornava inevitável. Ele não podia mais suportar ser tratado como um objeto, como um fantoche nas mãos dela. Aquele momento, com a bebida escorrendo pelo seu rosto, marcou o fim de uma era e o início de uma nova fase, onde Marcos não seria mais a vítima silenciosa. Depois do incidente no jantar, Marcos sentiu uma raiva e uma frustração que nunca tinha experimentado antes. Ele sabia que não podia mais deixar as coisas como estavam. Decidiu que era hora de confrontar Elara uma última vez, mas não para discutir ou implorar. Ele marcou um encontro com ela, com um propósito muito claro em mente: entregar um dossiê. Esse dossiê não era um monte de papéis vazios. Era um pacote cheio de provas irrefutáveis de todas as manipulações e sabotagens que ela tinha feito contra ele e, como ele descobriu, contra outras pessoas também. Aquele dia seria um divisor de águas.
O dossiê que Marcos preparou era pesado. Dentro dele havia e-mails onde Elara dava ordens para prejudicá-lo, gravações de conversas onde ela distorcia fatos, testemunhos anônimos de pessoas que tinham sido vítimas dela e documentos que mostravam a verdadeira natureza de Elara. As provas mostravam que ela era uma manipuladora e uma plagiadora que construiu sua carreira em cima do talento dos outros. A revelação mais chocante contida ali era que ela havia roubado uma patente de um ex-colega, o que levou esse colega à falência. Marcos tinha passado meses juntando cada pedaço de informação, cada prova, cada testemunho, tudo em segredo. Ele trabalhou noites e fins de semana, pesquisando, confirmando e organizando tudo de forma impecável. Ele queria ter certeza de que, quando chegasse a hora, não haveria como Elara negar o que tinha feito. Ele se sentia como um detetive, desvendando uma teia de mentiras e enganos. Marcos não estava em busca de vingança. O que ele queria era justiça. Ele avisou a Elara que, caso ela não se retratasse publicamente e não reparasse os danos que havia causado, ele tornaria o dossiê público. Isso significava que ela seria exposta a toda a sociedade e às autoridades competentes. Ele deixou claro que a escolha era dela. Aquele momento era a chance final de Elara fazer a coisa certa. Marcos, no fundo, esperava que ela mostrasse algum remorso, alguma consciência. Mas ele estava preparado para o pior. Ele tinha jogado a bola para o campo dela e agora só podia esperar para ver qual seria o próximo movimento. Elara, ao ver as provas, teve uma reação que Marcos já esperava, mas que ainda assim o surpreendeu pela intensidade. Primeiro, ela tentou chantageá-lo, insinuando que tinha informações que poderiam prejudicá-lo também. Quando isso não funcionou, ela passou para as ameaças, prometendo arruinar o que restava da vida dele. Por fim, em um ataque de fúria descontrolada, ela tentou pegar o dossiê para destruí-lo. Mas Marcos se manteve firme. Ele não se intimidou, não vacilou. A força interior que ele mostrava era algo que ela nunca tinha visto antes, e isso a deixou ainda mais irritada. Ele tinha se preparado para aquele momento, e a calma dele era um contraste gritante com o desespero dela. Durante a discussão acalorada, o celular de Marcos tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu, e do outro lado da linha, uma voz se apresentou como um jornalista investigativo. O jornalista disse que tinha sido alertado por uma fonte anônima, um dos prejudicados por Elara que tinha ouvido falar do dossiê e estava investigando as irregularidades na carreira dela. O jornalista, ciente da reputação de Marcos e da influência de Elara, ofereceu a ele uma plataforma para expor a verdade, caso ele se sentisse seguro para fazer isso. A ligação foi como um presente inesperado, uma luz no fim do túnel. Esse evento quebrou o ciclo de sofrimento de Marcos e virou a chave da história. De repente, ele tinha a chance de reescrever sua própria vida, de finalmente ter sua voz ouvida e de não ser mais a vítima silenciosa. A oportunidade de expor Elara publicamente, com o apoio de um profissional da mídia, era algo que ele nunca tinha imaginado. Marcos, depois do confronto com Elara e da oferta do jornalista, sentiu uma mistura avassaladora de alívio e pavor. O alívio vinha da possibilidade real de fazer justiça, de finalmente ver a verdade vir à tona. Mas junto com isso vinha um pavor enorme. O medo de represálias de Elara e de sua família poderosa era algo palpável. Ele sabia que eles não hesitariam em usar tudo o que tinham para tentar silenciá-lo ou desacreditá-lo. Apesar do medo, a vergonha de continuar calado, de permitir que Elara continuasse impune, era ainda maior. Ele passou noites em claro, sem conseguir dormir direito. Em sua mente, revivia cada humilhação, cada injustiça, cada vez que Elara o fez se sentir pequeno e insignificante.
O cansaço era grande, mas a convicção de que precisava seguir em frente crescia a cada dia. A notícia da iminente exposição de Elara começou a circular nos bastidores da alta sociedade, como um sussurro que se espalha rápido. Alguns colegas de Marcos, que também haviam sido vítimas das manipulações de Elara, se aproximaram dele. Eles ofereceram apoio, alguns até choravam de alívio por saber que não estavam sozinhos. Eles corroboraram suas histórias, adicionando mais camadas de prova ao dossiê que Marcos já tinha. Um antigo professor que sempre acreditou no potencial de Marcos e o defendeu quando Elara tentou minar sua reputação na universidade. Ofereceu-lhe orientação legal e moral. Ele disse a Marcos que estava orgulhoso de sua coragem. Por outro lado, amigos e familiares de Elara, temendo o escândalo e a queda dela, tentaram intimidar Marcos. No início, ofereceram dinheiro para seu silêncio, tentando comprar sua dignidade. Marcos recusou todas as ofertas, sem hesitar. Depois, as táticas mudaram. Começaram a ameaçar sua reputação, inventando histórias e tentando jogá-lo contra a parede. A família de Elara, que tinha muita influência na política e nos negócios, tentou usar seu poder para abafar o caso. Eles acionaram advogados caros e contatos importantes, tentando impedir a publicação da matéria do jornalista. Queriam sufocar a verdade antes mesmo que ela visse a luz do dia. A sociedade, no começo, reagiu com ceticismo. A imagem de Elara como uma benfeitora, uma mulher de sucesso e uma figura pública respeitada era muito forte. As pessoas custavam a acreditar que alguém tão admirável pudesse ser capaz de tantas coisas erradas. No entanto, a persistência do jornalista e a credibilidade de Marcos, um homem que sempre foi visto como íntegro e honesto, começaram a mudar a percepção pública. A cultura local, que valoriza a honra e a justiça, mesmo que demore a chegar, começou a se voltar contra Elara. As pessoas que antes a defendiam começaram a questionar. Marcos experimentava uma montanha-russa emocional. Momentos de euforia por finalmente ter uma voz e a chance de ser ouvido se alternavam com crises de ansiedade e dúvidas. Ele se sentia exposto, vulnerável, como se estivesse caminhando em uma corda bamba sem rede de segurança. Mas, ao mesmo tempo, ele se sentia fortalecido pela convicção de que estava fazendo a coisa certa. A pressão era imensa, mas a perspectiva de justiça, de ver Elara finalmente ter que encarar as consequências de seus atos, o impulsionava a seguir em frente. Ele sabia que não seria fácil, que a batalha seria longa, mas ele estava pronto para lutar. A reportagem do jornalista, embasada no dossiê de Marcos e nos testemunhos de outras vítimas, finalmente foi publicada e causou um verdadeiro terremoto na sociedade. A verdade sobre Elara foi exposta em detalhes, chocando a todos que a viam como um exemplo. Os jornais e noticiários falavam sem parar sobre o escândalo e as redes sociais explodiram com a história. Elara, diante da avalanche de provas e da repercussão negativa que se espalhou como fogo, foi publicamente desmascarada. De uma hora para outra, ela perdeu todos os patrocínios que mantinham seu estilo de vida luxuoso e todos os cargos de prestígio que havia conquistado. Sua reputação, que ela tanto zelava e que usava como escudo, foi arruinada. As vítimas de sua manipulação, incluindo o ex-colega cuja patente ela roubou anos atrás, sentiram-se encorajadas pela exposição e iniciaram processos legais contra ela. Um a um, eles contaram suas histórias, e a imagem de Elara desmoronou completamente. A pressão se tornou insustentável. Elara foi obrigada a se retratar publicamente, admitindo suas falhas e manipulações. Ela também teve que pagar indenizações substanciais a várias pessoas que prejudicou. Sua imagem de mulher de sucesso e benfeitora se desfez por completo.
A alta sociedade, que antes a idolatrava, agora a via com desprezo. Ela se tornou uma pária social, isolada e sem o poder que antes a definia. A humilhação que ela tentou infligir a Marcos no jantar de gala se voltou contra ela de uma forma muito mais cruel e permanente. Marcos, por outro lado, emergiu dessa tempestade fortalecido. Sua coragem e integridade foram reconhecidas por todos, e a história de sua luta por justiça inspirou muitas pessoas. Ele recebeu propostas de emprego em empresas renomadas, que valorizavam sua ética e sua inteligência. Sua história de superação e busca por justiça se tornou um exemplo, e ele usou sua nova visibilidade para apoiar outras vítimas de manipulação e injustiça. Marcos se tornou um defensor da ética e da transparência, usando sua voz para fazer a diferença. Ele provou que era possível vencer mesmo quando tudo parecia perdido. A história termina com Marcos em uma posição de destaque, não apenas profissionalmente, mas também como um líder moral. Ele não buscou vingança, mas a reparação dos danos e a garantia de que a justiça seria feita para todos os que Elara havia prejudicado. Elara, embora não tenha sido presa, enfrentou as consequências de seus atos, perdendo tudo o que construiu sobre mentiras e manipulações. Ela teve que lidar com o peso de suas escolhas e com o desprezo de todos que um dia a admiraram. A jornada de Marcos é uma prova de que a verdade e a perseverança podem prevalecer, mesmo contra as maiores adversidades e contra pessoas que parecem intocáveis. A mulher mais rejeitada, que um dia foi humilhada e desacreditada, não apenas mudou sua própria vida, mas também expôs a hipocrisia e a injustiça que existiam em seu meio. Ela mostrou que a verdadeira riqueza não está no dinheiro ou no status social, mas na integridade, na coragem de lutar pelo que é certo e na honestidade de ser quem você realmente é. Marcos, o homem que Elara chamou de parasita, provou ser o mais rico de todos, não em bens materiais, mas em caráter e dignidade.